esse Deus de Israel, esse Deus dos judeus, que separou o povo dele, o que era povo, o que o povo, se não era judeu, era lixo. É que os religiosos tentam fazer hoje, principalmente o judaísmo. Mas aí você vê a loucura desse Deus. Primeiro, mandava os outros contar, porque ele não sabia contar. Depois, o Davi mandou ir lá, o rei lá pediu para Davi, se quisesse casar com a filha dele, ia ter que ir lá no outro exército, matar e cortar o pênis de 100 pessoas. Davi gostou tanto que cortou 200. Aí depois Davi vive com um homem pelado no quarto dele lá, no cantinho dele, com um homem pelado lá. E diz que tinha uma paixão por esse homem. Aí depois Davi, pra você ver que todo mundo que segue esse Deus de Israel, fica meio maluco, meio doido. Porque esse Deus de Israel é meio maluco. Aí esse Deus de Israel, Davi, manda o filho, vamos dizer, o marido de Betseba pra guerra, lá ele morre, Davi pega a esposa do soldado, a Betseba, tem um filho, aí Deus castiga, mata a criança de Davi e de Betseba. E aí você vai vendo todas as coisas que esse Deus faz. Vocês estão na igreja evangélica, eu já disse para vocês, vou repetir, é necessário repetir isso 1.000, 2.000, 10.000 vezes. Pega os 10 mandamentos, lê. Pega a Bíblia e lê. Todo aquele que desobedeceu os 10 mandamentos é demônio disfarçado de anjo de luz. E aí depois tem a história do rei Salomão, que Deus aparece para Davi, através do profeta, fala para Davi, ó, não é você que vai edificar minha casa, vai ser seu filho. Salomão edifica a casa dele. E aí esse Deus maluco, toda vez que alguém fosse mexer na arca onde estavam os 10 mandamentos, ele matava. Ele mesmo quebrava, se fosse o verdadeiro Deus, o verdadeiro, quando alguém tocasse na arca para abrir, para ver os 10 mandamentos, ele matasse, ele quebraria os 10 mandamentos dele. Pra você ver que é um Deus maluco, totalmente sem noção. E aí eles colocaram na cabeça das pessoas, o que eles fazem? Eles ficam repetindo nas igrejas. Ó, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. É igual os maçons hoje, usando a maçonaria, eles colocam na cabeça de todo mundo, ó, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, Estados Unidos é a maior potência do mundo, Estados Unidos é a maior potência do mundo, Estados Unidos vai salvar o mundo, Estados Unidos vai salvar o mundo. Eles fazem filme, fazem tudo. Os Estados Unidos, o Reino Unido, Estados Unidos, o Reino Unido, o inglês é a língua de Deus, vamos dizer assim. É a língua única que vai ser hoje, que hoje praticamente o inglês, quase todo mundo, nos países do mundo todo fala inglês. Um pouquinho, mas fala. Aí você vê as coisas, você vê se caminhando. Microchip chegando. Tudo o que aconteceu no passado, das guerras, aconteceu. Mas o mais espantoso de tudo isso, do Apocalipse, é a marca que ia chegar, que ia ser na mão direita, que não ia poder comprar nem vender. Está acontecendo agora. Não tinha tecnologia naquela época, mas agora tem. E está se encaixando as peças. Você vê as coisas acontecendo aí, é isso. Os maçons usam o ser humano para deixar eles escravos, né? Você nasce, vai para a igreja católica, e ali, algumas famílias têm um racha. Deixa de ser católica e vira evangélico. E aí vai para o falso profeta. Deixa o caminho da besta, vai para o falso profeta. Caminho da besta, falso profeta, e volta para o judaísmo e para o islã, seguindo o do dragão, que também montou o espiritismo lá na China, aquele lugar. Então, é uma confusão maluca esse Deus. Se vocês verem bem esse Deus que as igrejas evangélicas, católicas, espíritas, judaísmo, todos ensinam para você, é o próprio diabo e seus anjos disfarçados de anjo de luz. E tanto é que o diabo e seus anjos, além de montar as religiões, eles mesmos criaram as doenças, espalham as doenças, principalmente em países pobres, colocam a doença ali, as pessoas são contaminadas lá, e aí os turistas, vamos supor, dos países ricos de primeiro mundo, vamos supor, turismo nesses países pobres, acabam se contaminando, volta para o seu país de origem, e ali contamina todo mundo. E assim vai. E assim vai. Porque antes não existia doença. Quem criou as doenças foram os próprios demônios. Quem criou a religião foram os próprios demônios. E agora, se vocês querem seguir esse sistema, cada um faz o que quer. A gente está mostrando para vocês o lado verdadeiro da história. Ah, mas aí você é o único que sabe a verdade? Não. Basta você pegar os 10 mandamentos, ler, pegar a sua Bíblia e ler. Desobedecer os 10 mandamentos é demônio disfarçado de anjo de luz. Pronto. Você não precisa seguir ninguém. Você se libertando, conhecendo a verdade, ela vai te libertar. E o Pai e o Messias, eles vão guiar você. Mais nada. Irmão Rafael, passo a palavra para você, irmão Rafael. Tá, obrigado, irmão. Boa tarde aí, irmã Simone, também. Seja bem-vindo com nós aí nesse vídeo aí. Eu queria ressaltar aqui que muitas pessoas que se encontram aprisionadas, principalmente no sistema evangélico, que hoje vocês veem aí aquelas farras lá, né, que aqueles espíritos malignos lá que incorporam naquelas pessoas lá e eles ficam rodopiando, ficam fazendo um monte de coisa. Eu quero ressaltar aqui para vocês que isso aconteceu no passado com Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 19, depois que ele foge da presença de Saul para não morrer, Jonatas, né, o companheirinho de Davi, e os dois viviam juntinho lá, o próprio pai dele apoiou eles lá, depois daquele dia que ele encontrou com o Jonatas, a Bíblia fala que nunca mais o Saul deixou ele voltar para casa. Os dois ficam morando junto lá. É um casalzinho, mas tudo bem. Então, o que aconteceu? Depois ali que o Davi foge lá da presença do rei Saul, para não morrer, 1 Samuel capítulo 19, aqui no versículo 19, pode ler o contexto inteiro do capítulo 19, que fala assim que, então foram dizer a Saul, descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Imediatamente enviou alguns homens para capturá-lo Davi.
quando observaram o grupo dos profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles também a experimentar a mesma visão profética. Versículo 21. Logo Saul foi informado do que ocorreu, e apressou em mandar outros mensageiros, os quais, da mesma maneira, entraram em êxtase. Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo e também estes foram tomados por aqueles que transe profético. Ou seja, quando Davi foi lá em Ramá, lá na casa dos profetas, mandou lá, aqueles homens eram incorporados aos demônios, eles ficavam ali naquela visão profética, rodopiando, igual o sistema evangélico estão fazendo hoje. Desde lá de trás, que é o mesmo Deus. O Deus das igrejas que vocês estão frequentando é o mesmo, porque a visão profética que eles sentiram é o que está acontecendo hoje aí. A casa dos demônios, que são as igrejas, eles vão lá, eles dominam aquelas pessoas. Você pode ver que não tem diferença. O sistema da macumba é do mesmo jeito dos evangélicos. Eles falam que estão possuídos pelo Espírito, mas é do Espírito mesmo, do Deus de Israel, do próprio diabo. É engraçada essa passagem que eu vou falar para você. E a passagem também que a irmã Vanessa tinha comentado anteriormente, em 1 Samuel capítulo 21, que Davi estava fugindo quando ele chegou na casa dos profetas, ele comeu do pão, que não era permitido comer, senão morria. Mas Davi pode comer, né? Davi, é o rei Davi. Ele vai lá e come. Aí o Messias, ele foi interrogado pelos fariseus em Lucas 6, e o Messias mesmo falou, vocês não viram o que fez Davi, não? Davi, que não era permitido fazer em dia de sábado, mas ele fez, e por isso mesmo assim ele não morreu. Então, nem mesmo os profetas do diabo obedeciam as leis dele. Mas, quando o Messias ia ensinar aquele povo, que o povo adorava lá, seguia o sábado de Moisés, o Messias ia o tempo todo fazendo as coisas em qualquer dia. Ele falava, olha, é um mandamento do Pai. E o povo insistia que ele que não estava obedecendo, porque o Messias ele curava em dia de sábado. E as pessoas, um recadinho para as pessoas do Adventista do Sétimo Dia, uma simples pergunta para vocês que defendem o sábado. Eu só quero perguntar para vocês, qual sábado que vocês obedecem? Os dos judeus? Olha isso aí que é o nosso calendário romano, nosso pai. Porque o do judeu não é igual ao nosso romano. Obedecendo o sábado romano, que nós segue aí, esse calendário. O do nosso pai, a cada 6.000 anos, é o sétimo dia. Então, vocês têm que parar para pensar. Antes de vocês defender as seitas religiosas de vocês têm que ter um mínimo de consciência. Qual sábado vocês estão obedecendo? Os dos judeus ou os dos romanos?